Bem, vamos falar um pouquinho sobre os gases e suas leis, já que a gente viu Boyle-Mariotte. A palavra gás foi utilizada pela primeira vez por Jean-Baptiste van Helmont, 1579 até 1644. Ele era um naturalista belga, meio alquimista, meio químico. Helmont associava práticas científicas de química à alquimia, como a pesagem e a preocupação com a correção e a precisão das medidas. Acreditava que toda matéria fosse constituída de água e ar. Mas estudando a fumaça que saía da queima de alguns materiais, concluiu que ela era diferente da água e do ar. Havia tipos diferentes de fumaça. Criou então a nova palavra gás, derivada do grego caos, espaço vazio. Havia fumaças diferentes porque havia diferentes tipos de gases. Em 1660, Robert Boyle, de 1627 até 1691, que era um químico irlandês, um dos primeiros cientistas a estabelecer a diferenciação nítida entre química e alquimia, enunciou a lei segundo a qual, para determinada amostra de gás, o produto da pressão pelo volume ocupado pelo gás é uma constante, como nós já vimos, quando a temperatura não varia. Então, a variação isotérmica, transformação isotérmica. Boyle fez essa verificação experimental utilizando o tubo em U contendo mercúrio e fechado numa das extremidades. Então você pode ver aí, de um lado você tem o gás e do outro lado você tem uma coluna de mercúrio. Então você tem a pressão atmosférica, tem a pressão causada pela coluna de mercúrio, e se você subir esse tubo ou baixar esse tubo, você vai aumentar a pressão do gás, e se você aumentar lentamente ou baixar lentamente, não vai haver variação de temperatura. Em 1676, Edmé Mariotte, de 1620 até 1684, físico francês, descobriu de forma independente a mesma lei. Por isso ela é conhecida como Boyle-Mariotte. Boyle-Mariotte não é o nome de uma pessoa. Existiu Robert Boyle e existiu o Edmé Mariotte. Então vamos resolver um exercício que envolve a lei de Boyle e Mariotte, tá? Então você tem aqui uma certa quantidade de ar aprisionada numa seringa de injeção, pressão atmosférica normal. Pressão atmosférica normal é a pressão ao nível do mar, tá? É de uma atmosfera. Uma atmosfera é equivalente a 10.000 newtons por metro quadrado, ou também chamado com 10 a quinta PA, uma vez que PA é newton por metro quadrado, tá? Pressão é força sobre área, beleza? Então nós temos aqui, ocupa o volume de 20 centímetros cúbicos, beleza? Então, numa atmosfera, ocupa, quando está com 10 a quinta PA, ocupa 20 centímetros cúbicos. Então a pressão inicial é de 10 a quinta PA e ocupa o volume inicial de 20 centímetros cúbicos. Admita a temperatura permaneça constante, então transformação isotérmica, né? E que o valor da pressão atmosférica seja de 10 a quinta PA, como a gente já falou aqui, já estava previsto, beleza? Então letra A,
ele pergunta: quais são as pressões necessárias para reduzir o volume para 15 centímetros cúbicos, depois reduzir para 10 centímetros cúbicos, depois reduzir para 5 centímetros cúbicos? Quais são as pressões necessárias? Ora, a gente já sabe que se a gente passar de 20 centímetros cúbicos para 15, a pressão vai aumentar, o volume vai diminuir, é porque a pressão aumentou. Na seringa, você está apertando o êmbolo da seringa. Diminuiu para 10, vai dobrar a pressão, né? Aqui a gente já pode calcular de cabeça. Diminuiu para 5, vai quadruplicar a pressão, né? Porque você diminuiu 4 vezes o volume. Se nós vejamos, você tem a pressão inicial, o volume inicial, é igual a pressão final, o volume final. Então, para o meu primeiro caso, em todos os casos a gente vai partir da pressão inicial de 10 a quinta PA e o volume inicial de 20. Não precisamos escrever centímetros cúbicos nem PA não, porque a gente sabe que a resposta vai ser dada em PA, tá? A pressão é o que a gente não sabe e o volume é de 15 inicialmente, é o primeiro, né? Então a pressão vai ser igual a 20 vezes 10 a 5 sobre 15. Isso vai dar aproximadamente a pressão aqui para o primeiro caso, ou seja, quando eu abaixei o volume para 15 centímetros cúbicos, a pressão aumentou para 1,3 vezes 10 a quinta PA. No segundo caso, vai para 10. A gente sabe que esse cara vai para 2, né? Mas tudo bem. A conta vai ser a mesma, tá? Só essa parte aqui de cima não vai mudar, porque o 20 não vai mudar, nem 10 a quinta vai mudar. Isso aqui não vai mudar, né? Só que vai mudar o denominador, não é isso? Então P2 vai ser igual a quê? Vai ser 20 vezes 10 a quinta sobre agora o volume de 10. Então vai dar 2, como a gente havia previsto, né? 2 vezes ou 2 atmosferas. 2 vezes 10 a quinta PA. E finalmente, 3 vai ser 20 vezes 10 a quinta dividido por 5, que vai dar 4, né? 4,0, vamos botar o algarismo significativo aqui. 4,0 vezes 10 a quinta PA. Então a gente está vendo que pela lei de Boyle e Mariotti, à medida que, deixa eu botar outra cor aqui, à medida que a pressão vai aumentando, desculpe, à medida que o volume vai diminuindo, a pressão vai aumentando. A pressão era de 1. A pressão inicial, 10 a quinta, é a mesma coisa de 1 vezes 10 a quinta, né? A pressão era de 1, passou a ser 1,3. Quando a gente diminuiu para 15. Quando a gente diminuiu para 10, passou a ser 2. Quando a gente diminuiu para 5, o volume, 5 centímetros cúbicos, passou a ser 4. Então, são grandezas inversamente proporcionais. E vamos ver aqui o gráfico. E no gráfico a gente vai ver que é uma hipérbole, né? Uma hipérbole em que você tem o que a gente chama aqui, essa curva, a gente chama de isoterma, porque ela tem a mesma temperatura o tempo todo, tá? O comportamento não é sempre bonitinho assim não, tá? Mas a gente vai ver, noutra parte, como é o comportamento dos gases reais, tá? A gente está falando aqui de gases ideais, beleza? Então, inicialmente, você tinha uma atmosfera, que era 1 vezes 10 a quinta PA, você tinha 1 vezes 10 a quinta PA, e você tinha o volume de
20 centímetros cúbicos. Diminuiu para 15 centímetros cúbicos, você aumentou a pressão para 1,3 aproximadamente. Diminuiu para 10 centímetros cúbicos, dobrou a pressão, foi para 2 vezes a pressão atmosférica, 2 vezes 10 a quinta PA. E você diminuiu para 5 centímetros cúbicos, quadruplicou a pressão. Você diminuiu em 4 vezes o volume, você quadruplicou a pressão, mostrando que pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais quando você tem uma transformação isotérmica. É isso aí, pessoal. Então até o próximo vídeo.